Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago aqui mais uma vez e você já deve estar de saco cheio, né? De tanto ouvir isso. Mas esse vídeo vai ser para falar sobre o calor específico, um tópico importante para você continuar nos seus estudos aí sobre a calorimetria. Beleza? Então fica um pouquinho mais aqui comigo que você vai entender melhor e com algumas aplicações práticas, né, para você captar a ideia desse sistema, desse elemento, beleza? Bom, a lógica que eu irei mostrar para vocês é uma lógica um pouquinho diferente da que é vista, por exemplo, nos livros e tudo mais, né? E até por outros professores, porque eu vou tentar forçar vocês a pensarem digamos assim, na parte conceitual do calor específico, beleza? Vocês vão entender de fato para quando a gente fizer as questões, vocês não terem nenhuma dificuldade, beleza? As questões também vão ser simples. Eu forçarei, por enquanto, vocês a usarem somente regras de 3, tranquilo? Depois aí a gente vai ver a equação fundamental, né, da calorimetria e vocês vão ver como aplicá-la. Mas, por enquanto, antes de ficar usando equações, eu vou ficar mostrando para vocês como resolver por regras de 3, beleza? O motivo disso é para treinar mais os conceitos. Vocês, depois que entenderem os conceitos, vocês vão ver que é simples demais o assunto. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos ver minha tela que vocês vão entender um pouco mais do que eu estou querendo falar. Bom, então, o que é o calor específico? Matematicamente, nós temos que o calor específico é dado pela razão. Falou em razão, você se lembra logo de quê? De divisão. É dado pela divisão, pela razão, entre quem? Entre a capacidade térmica ou capacidade calorífica, que nós já vimos anteriormente, e a massa da substância, né, do elemento que nós estamos analisando. Anotem essa expressão, por quê? Porque nós iremos utilizá-la nos cálculos, certo? Então, o calor específico é o Czinho minúsculo, ele vai ser dado pela divisão, né? Pela relação, pela razão entre a capacidade térmica ou calorífica, que é o C maiúsculo, dividido pela massa. Se nós pegarmos essa massa que está dividindo e passarmos multiplicando, o que é que nós iremos ter? Nós teremos que a capacidade térmica ou calorífica ela vai ser dada pela massa vezes o calor específico. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, você sabendo dessas duas expressões, você já consegue fazer os cálculos, beleza? De uma maneira simples. Então, peço que anotem aí em algum canto essas duas expressões. É interessante você memorizar pelo menos uma delas. Essa de cima, pelo menos. Beleza? Bom, então, professor, quais são as unidades que nós teremos para o calor específico? No SI, nós temos o quê? Nós temos, vejam aqui, vamos focar nessa expressão. Deixa eu colocar aqui. Calor específico é a capacidade calorífica, né, dividido pela massa. A capacidade térmica, né, ou calorífica, ela é dada em que unidade? Ela era dada em joules por Kelvin, né? Aqui é a unidade dela, em vermelho. O que está em vermelho é a unidade da capacidade térmica. E a massa ela é dada no MKS, né? No SI, em quilogramas, certo? Porém, essa unidade aqui, ela não vai ser muito usada na prática não, certo? Por incrível que pareça, tem algumas questões, por exemplo, da UPE, a Universidade daqui de Pernambuco, ela cobra o sistema do SI, que você tem que ficar manipulando as unidades. Porém, não é muito usual. A mais usual é essa daqui, é caloria por grama grau Celsius. Caloria por grau Celsius é a unidade de capacidade térmica, né? E o grama é a unidade de massa. Essa unidade aqui, vocês vão encher o saco de tanto verem. Caloria por grama grau Celsius. Vou falar demais mesmo. Beleza, pessoal? Bom, então, como podemos interpretar melhor o calor específico, né? E a unidade do calor específico? Vamos entender melhor com um simples exemplo. Vamos pegar aqui, o ferro. Vamos considerar que o calor específico dele é de 0,11, beleza?
0,11 o que, professor? Caloria por grama grau Celsius. Então, o que é que isso está significando? Está significando o seguinte, para você elevar de 1 grau Celsius, ou seja, quando é esse de 1 grau Celsius, isso significa o quê? Que ele está se referindo à variação na temperatura. Para você conseguir variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de ferro, ó, a massa é de 1 grama de ferro, a gente deve aplicar quantas calorias? 0,11 calorias. Ó. Então, a quantidade de calorias que nós devemos fornecer a esse sistema é de 0,11 calorias. Beleza? Deu para entender? Isso é o que significa. Esse é o calor específico é que nós precisamos fornecer ao sistema 0,11 calorias para cada grama, né, de massa para elevar de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius, né, esse elemento formado de ferro. Beleza? É bem simples, pessoal. Isso aqui nós iremos fazer inicialmente uma regra de 3, antes de usarmos uma equação propriamente dita, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente esse conceito aqui, ó. É justamente isso. Anota, porque é muito importante. Pode pausar o vídeo, não tem problema não. Então, ó, o calor específico ele vai depender também do estado de agregação. O que é isso, professor? O estado físico. Se o elemento está em estado sólido, líquido ou em estado gasoso, né? O estado de vapor. Beleza? Então, o estado físico ele vai definir também o calor específico. Como assim, professor? Vamos entender melhor? Olha aqui o caso da água. Veja, o caso da água vai ser muito usado aqui nos nossos exemplos, certo? Também, um pouco mais para frente. Então, fiquem tranquilos que vocês vão pegando esses números depois, com mais frequência. O caso da água, né? Quando a água está em estado sólido, o que é que nós temos? O calor específico do gelo é dado por 0,5 calorias por grama grau Celsius. Quando ela está no estado líquido, o que é que nós temos? O calor específico aumentou, tá? 1 caloria por grama grau Celsius. Quando ela está em estado gasoso, né, estado de vapor, nós temos 0,48 calorias por grama grau Celsius. Beleza? Isso aqui vai ser muito usado nas questões. Depois, tenham calma. Então, cada substância ela vai ter o seu próprio calor específico. A água ele é um dos que tem um dos maiores calores específicos, específicos da natureza. Tranquilo? Em geral, né, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos que os metais eles não têm um calor específico muito elevado. E essa é uma das vantagens dele. Por quê? Porque é justamente por causa deles que nós usamos, por exemplo, em panelas e tudo mais, certo? Fica frio, já já nós veremos algumas aplicações e vocês vão entender melhor. Vocês verem, ó, a prata é um calor específico bem pequeno, né? 0,056. O alumínio aqui, ó, já tem um pouquinho maior, certo? Mas ainda, ó, 0,215. Mas ainda é bem menor do que quem? Do que o da água líquida, que é 1, certo? Então, ó, vamos ver aqui umas aplicações para vocês entenderem melhor. Quem vai se aquecer primeiro? A água ou o ferro? O que é que você deve olhar? Você deve olhar justamente para essa característica, o calor específico, certo? O que é que você deve interpretar? Você está percebendo que para 1 grama de água é necessário, ó, quantas calorias para fazer variar de 1 grau Celsius essa grama de água? É preciso de 1 caloria, certo? Essa, por incrível que pareça, também é a definição de caloria, né? Se vocês reverem algumas aulas passadas, vocês vão ver que a definição de caloria é justamente isso. Para fazer variar de 1 grama grau Celsius 1 grama de água, beleza? Então, nós temos que isso precisa de 1 caloria. Essa é a quantidade. O que? Deixa eu colocar aqui. A água precisa de 1 caloria para elevar, ó,
a massa de 1 grama e fazer elevar, ó, de 1 grau Celsius, certo? No ferro, o que é que nós temos? No ferro, nós temos que a gente precisa de 0,11 calorias para fazer variar 1 grama de ferro, né, de 1 grau Celsius. O que é que vocês estão percebendo? Estão percebendo que no ferro precisa de bem menos energia, não é isso? Para fazer essa mesma variação na temperatura. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quem vai se aquecer primeiro é o ferro, pessoal. Por quê? Porque se vocês repararem, ele tem o menor calor específico. Beleza? Então, preste atenção nisso. Esse conceito é importante. Então, quem tem o menor calor específico, ele vai se aquecer e também se resfriar mais rapidamente. Tranquilo? Então, a resposta é o ferro, pois precisa de menos energia para se aquecer. Deu para entender isso? Então, qualquer coisa, você comenta aí que a gente vai ajudando. Observe, ó, que o menor calor específico, ele tanto vai se aquecer, quanto vai se esfriar mais rápido. Então, anotem, não deixem de fazer essas observações que é muito importante, certo? Vamos ver um segundo exemplo. Um segundo exemplo é algo muito prático. Você já deve ter visto aí, se você já foi para uma praia e tudo mais, você já deve ter percebido exatamente isso. A água do mar, durante o dia, é fria e a areia é quente, certo? Pela noite, ocorre exatamente o inverso. Ou seja, a areia é fria e a água é quente. O que é que o coeficiente, o que é que isso quer dizer? O que é que o calor específico, esse coeficiente aqui, ó, esses coeficientes vão dizer para nós? O calor específico da água é um dos maiores, certo? E o da areia, ó, é menor do que o da água. Por que isso está acontecendo? É algo bem simples, pessoal. Imagine aqui o seguinte, ó. Tá aqui a praia, né, tal. Vamos botar aqui o solzinho, né? O nosso querido amigo sol. Então, ó, tá aqui a água. Ó. O que é que acontece? A água, ela por ter um maior calor específico, quando o sol está aqui, né, aumentando a temperatura, a água vai precisar de quê? De muito mais energia, querendo ou não, do que a areia, não é isso? Para ela se aquecer. Então, o sol, desde manhãzinha, vai estar passando assim, de manhã até o final da tarde, aquecendo a água. É por isso que de noite, o que é que nós temos? Nós temos água um pouco mais quente. A areia, por sua vez, ela apresenta o quê? Um calor específico menor. Então, ela vai se resfriar mais rápido do que a água, beleza? Então, é por isso que de noite ela já está mais fria, né? A superfície também é menor, vai estar mais fria e a água está mais quente. E o que é que vai acontecer? Porque de manhãzinha a água está mais gelada? É justamente por conta disso, ó. Porque passou a noite todinha se resfriando, né? E a areia vai se esquentar um pouco mais rápido, né, do que a água. Então, é por isso que a areia de manhã vai estar mais quente, né, por causa do sol e tudo mais que está incidindo. E a areia se esquenta um pouco mais rápido. E a água não. A água vai demorar muito mais tempo para se esquentar. Deu para entender? Qualquer coisa, comenta aí que a gente ajuda. Certo? Isso se deve, ó, exatamente ao alto calor específico da água. Não se esqueçam disso. Certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, esses conceitos. Próximo vídeo, nós iniciaremos uma série de 3 exercícios, certo? Se gostou, comente aí, curte, compartilha com seus amigos, vamos fazer esse canal crescer, beleza? Então, era isso. Muito obrigado, valeu! Fui!